Voltamos aqui pela TV Horizonte. Olha aqui, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Para de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quero mandar um abraço aqui ao pessoal da Metropax, que inaugurou o velório comunitário lá de Nova Contagem e colocou uma agência da Metropax lá do lado para cuidar dos problemas lá do pessoal de Nova Contagem. Então, vocês podem usar o 0800 726 0140 e faça o plano funerário na Metropax. Aí, falou? Patrícia, nós estamos recebendo aqui o nosso doutor Marco Aurélio Bonfim. Bom dia, doutor. Que Bom alegria. dia, Bem-vindo. Muito obrigado. Cirurgião dentista com especialidade em dar tranquilidade para as esposas. Ah, com certeza, Porque certamente. quando o marido ronca, a esposa é a primeira a reclamar. Tem muita reclamação lá, doutor? Tem sim. O problema do ronco é uma consequência, né, de questões anatômicas. É antigo, né, é comum, tá acompanhando o ser humano aí já há muito tempo e outros animais também. Por exemplo, cachorro piquinês, que tem o focinho curtinho, também ronca. Ronca? Ronca. Outros animais também roncam. Então, o ronco é o nome do barulho dado na passagem do ar pelo sistema respiratório superior. Tem alguma coisa a ver relacionada à pessoa? Porque tem mulheres que reclamam assim, quando meu marido bebe, toma uma cervejinha, ele ronca mais. Porque eu acho que ele fica mais a bebida relaxa mais a pessoa, Sim, né? O álcool é um depressor do sistema nervoso central, então ele relaxa a musculatura. Aquela molezazinha gostosa que dá do álcool também relaxa a musculatura da garganta e o ronco vai lá em cima. Aí a orquestra fica afinada, não é mesmo, gente? Aí, coitada da esposa. Inclusive, tem muitos casamentos que terminam, né? Ou separam de quartos por conta do ronco, não é mesmo? Isso. Antigamente não era comum. Antigamente tinha-se a consciência, né, cultural de que o homem roncava, todo homem roncava, então vai levando, né? A mãe falava para a filha, minha filha, isso aí é assim mesmo, seu pai ronca, seu avô ronca. Coloca um tampão. Coloca um tampão, é assim mesmo. Agora, hoje em dia não, hoje em dia elas não estão mais aceitando. Doutor Marco Aurélio, o que é que o senhor faz para que a pessoa pare de roncar? Tá. A odontologia, ela tem uma intervenção que é através de um aparelho intraoral, tá? O meu aparelho intraoral é o DAR, dispositivo anti-ronco. Ele é um reposicionador mandibular. Ele reposiciona a mandíbula, abrindo a passagem do ar e tensionando os tecidos, de forma que na hora que o ar passe, ele não vibre e não faça barulho. Mas não é certo que o sujeito tem que respirar, né, pelo nariz? Sim. O local de entrada do ar é pelo nariz. Só que ele entra por aqui e passa por aqui. O ronco não é no nariz, o ronco é na garganta. Vem da garganta. É na garganta. Então, na hora que você tensiona, né, os tecidos da garganta, da mucosa, aí você consegue acabar com o ronco, acabar com o barulho. Pois é, e não é justamente nesse momento que a pessoa ronca, não é esse momento, não é o momento que a pessoa, como se fala que relaxou, mas não é o sujeito está com a boca aberta também? Esse aparelho faz com que a pessoa fique com a boca fechada? Ele vai ter uma tendência de manter a boca da pessoa, o queixo da pessoa na posição correta. Tá? Uma coisa muito importante é o seguinte, a condição sine qua non para dormir bem é nariz desobstruído. Ninguém dorme bem de nariz entupido. Verdade, né? Então, por quê? Porque entupindo o nariz, né, obstruindo o nariz, a boca tem que abrir, porque ele tem que respirar. Na hora que o ar passa pelo nariz, ele é aquecido, umectado, tá? Então ele chega lá na garganta em condições compatíveis. Quando ele entra pela boca, ele chega frio, seco, sujo, resseca a garganta. Então entra aquele efeito... Não só isso, mas muitas pessoas ficam logo gripadas por causa disso. É aquela irritação constante, né? Então a pessoa reclama que tem pigarro, que está sempre com a garganta incomodando, arranhando, né? Aquela coisa toda. Então, para dormir, nariz desobstruído. Soro? Talvez um sorinho ajuda? Sim. Se a pessoa não tiver uma rinite alérgica, é muito interessante, principalmente criança. Criança, né, de acordo com a idade, ela tem o momento dela de hiperplasia dos tecidos da narina, né, da mucosa. Então, você precisa mesmo lavar, pingar o soro fisiológico, mandar ela fungar.
funga, dá uma fungada, que aí o soro passa e lava o nariz, melhora muito. Se a pessoa não tiver rinite alérgica, se ela tiver rinite alérgica, ela tem que fazer uso do medicamento, do descongestionante. Pois Olha, é. tem E é pergunta caro aqui, isso? assim. Não. Ah. O descongestionante, ele está dentro daquela rede, daquela grade de medicamentos, né, de problemas crônicos, então tem o preço reduzido. Beleza. Fala. Tem perguntas aqui. A Vamos lá. Priscila de Birité, ela tá falando que ela é que ronca muito, que o marido já dorme em quarto separado e Acontece. que ela fica adiando. Ela pergunta, doutor, aonde que eu procuro? Primeiro ela tem que ir até um dentista, né? Isso. Para poder ver direitinho. Tem algum aparelho que ela possa usar assim, que possa amenizar essa situação dela? Pois é, tem um aparelho que já falou aí, ué. Isso, ela coloca? precisa de um diagnóstico correto de qual que é o problema por causa do seguinte, não é que seja o caso, hein? É Priscila? Priscila. Não é que Priscila seja o de caso, hein, Birité. Priscila? Mas precisa investigar, precisa fazer uma avaliação por causa do seguinte, quando são apenas os tecidos vibrando, né, é o ronco normal, tradicional, mas pode ser um problema maior. Quem faz essa avaliação é no exame clínico que a gente observa o paciente. Porque tem muitas pessoas que roncam, emagrecem e melhora. Sim. Se a gente colocasse, né, o tratamento do ronco da apneia como uma escada, que a gente vai subindo os degraus conforme a necessidade, se a pessoa estiver acima do peso, o primeiro degrau é perda de peso. É a obesidade, né, que atrapalha? Isso. O excesso de peso. Exato. Tinha um amigo meu, irmão, ele ficou tão gordo que para ele dormir bem, para ele dormir, ele tinha que dormir sentado. É terrível. Deitado era terrível ele dormir deitado. Até para ele mesmo. Até quando eu, né, Ele já devia ter estive apneia. gestante, É. a gestante também tem muita dificuldade, porque às vezes o sobrepeso ali, até com a barriga muito grande também, dificulta, né? Infarta a passagem do ar. É verdade. Então, às vezes, o gostoso dele, no quarto dele, uma bela poltrona onde que ele dorme tranquilamente. Sentado. E a mulher na cama. Agora, veja só esse caso da Fátima, ela é de Santa Luzia. Alô, Santa Luzia, obrigada pela audiência. Ela pergunta pro doutor Marco. Doutor Marco, meu marido, ele ronca, mas ele dá umas paradinhas. Ele ronca, para um pouquinho e volta a roncar novamente. Aí, quando eu já estou quase pegando no sono, eu assusto com o ronco dele. Sim. É normal isso? Não é normal. Essa paradinha é muito provavelmente a apneia do sono. É na hora, porque o ronco, existe uma resistência, mas o ar vence a resistência e passa. Quando tem apneia, a resistência é tão grande que o ar não passa, a pessoa para de respirar. E aí, como é que ela volta a respirar? O organismo percebe uma concentração de gás carbônico na corrente sanguínea, tá? E dá uma descarga de adrenalina para poder fazer aquela levante e lute, né? Se você continuar desse jeito, você vai embora. Então a pessoa dá aquela descarga de adrenalina, o coração começa a bater, né? A pressão altera muito completamente. Perfeito o nosso corpo, né? Sim. E a apneia do sono, como é que se diz? O destravamento da apneia dá tanto problema ou mais do que a própria apneia. A apneia é uma bomba. Tem gente que acha que colocar mais travesseiro, colocar dois travesseiros, 3 travesseiros, para ficar mais alto, que melhora as condições, nada, né? Não tem nada disso, não, né? Não. É aquela velha, é o caso que você estava contando, né? De, às vezes a pessoa tem tanto problema, tanta dificuldade de respirar, que é preferível ela dormir sentada, né? Mas o sentado não é a posição adequada de dormir. A posição desejada, indicada para dormir, é dormir de lado, um travesseiro de tamanho que mantenha a coluna alinhada, né, com a cabeça, né? E você também pernas sempre flexionadas, tá? E um travesseiro fininho, uma almofada fininha entre os joelhos para tirar a tendência de rotação do quadril, sabe? Estabiliza bem. Que também até dói o quadril, Exatamente. O travesseiro, a postura. O travesseiro é fantástico para isso. Esse travesseiro, no meu caso, doutor, é muito interessante, muito importante quando está em muito calor. Porque ajuda. Uma perna não está encostada na outra e não... Passa um arzinho. Passa um arzinho. E tem uma questão importante que é o seguinte, isso que eu falei é uma posição para a coluna, Para a garganta, para a passagem do ar, o importante de dormir é o seguinte, você vai colocar o seu queixo
mais ou menos na posição normal, horizontal, e vai elevar um bocadinho, 5 graus, 10 graus, não mais do que isso. Isso dá uma diferença absurda, inclusive quando o ronco é primário, é inicial, né? O caso está começando, às vezes até termina o barulho só com essa levantadinha do queixo. Mas é aquela história. O queixo depois vai voltar. Vai voltar, né? Nos Estados Unidos existem travesseiros já com a posição para você deitar a cabeça, encaixar e ficar travada um pouquinho já aberto. É mesmo, é? É. Não chegou aqui ainda, não? Não. Vamos ver como é que vai ser. Tem mais uma pergunta mas aqui. é aquela história. No caso inicial, ronco primário, início do problema. E o ronco e a apneia, eles vão sempre agravando. Por quê? Porque já que é excesso de tecido, já que é flacidez dos tecidos, com o passar do tempo nós vamos ficando sempre mais flácidos. Então vai piorando. outra vai ficando pergunta, tudo Patrícia. flácido, doutor. Deixa eu te falar, a Regina, ela é do bairro Boa Vista, ela tá falando que tem bruxismo. Sim. E ela percebe, doutor, que começou a roncar muito devido a esse problema de bruxismo. Ela usa uma placa para dormir e ela pergunta, essa placa não é suficiente para não me deixar roncar? Não. A placa de bruxismo é para proteção dos O que é dentes. bruxismo? Bruxismo Quando a pessoa arranja os dentes. ou fica. aperta. É. É ranger ou apertar dente é bruxismo. Então, essa placa protege os dentes. Ela pode até ter um efeito cognitivo, a pessoa perceber que está apertando quando ela morde a placa e conscientizar, olha, estou mordendo a placa, não posso morder. Deve acordar com dor, né? Às vezes sim, na musculatura, dor de cabeça, dor aqui no frontal, né, no temporal também, bastante coisa. Mas então, infelizmente não. A placa de ronco protege do bruxismo, porque ela encapsula os dentes. Mas a placa de bruxismo não resolve o ronco. E ela falou que depois ela começou a roncar com bruxismo. Ela falou isso. Talvez seja até o inverso. Geralmente porque a apneia, ela tem que ver se ela está com a apneia. Porque a apneia é um momento de falta de ar, é um momento angustiante da pessoa. Então, é muito comum quando a pessoa entra em apneia, ela aperta e arranja os dentes. Pode ser ao contrário. Pode ser ao ela contrário. tá achando que é o bruxismo que levou ao ronco, mas de repente pode ser a apneia que está trazendo bruxismo. Exato. Ela tem que avaliar o grau de sonolência dela, tem que ver como é que está passando, se ela está desperta, se ela está numa situação de débito de sono, devendo sono para o organismo, essa coisa toda. Avaliar essa questão Como é que é essa questão dela. do débito de sono? A gente recupera, doutor? Sim. O sono é uma coisa tão importante que uma pesquisadora francesa fez até uma pesquisa, vamos dizer assim, cruel, né, para quem não é da área científica. Ela pegou cobaias, deixou cobaias sem dormir e deixou cobaias sem comer. As cobaias sem dormir morreram antes. Então é mais importante que comida. Sono, para nós, mamíferos superiores, é mais importante que a alimentação. Seu telefone, por favor, nós estamos encerrando o programa. 3227-6443. 3227-6443. Isso. Doutor Marco Aurélio Bonfim. Tá? Resolve o problema do ronco, hein, gente? Patrícia, até amanhã. Vamos embora? Vamos embora. Gratidão e alegria. Obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Um abraço para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.